Estamos na Bahia, pessoal, e hoje numa fazenda também centenária, mais de 120 anos de história por aqui, uma fazenda belíssima. Nós estamos aqui às margens do rio Jequitinhonha, também, né, próximo aqui a fazenda Estrela do Sul. É uma fazenda aí que elas são irmãs. Inclusive, um detalhe bacana de mencionar é que bem provável que o mesmo marceneiro italiano tenha feito essas duas fazendas, né? Tenha bolado aí a estrutura. Você vê aí mesmo uma casa varandada, que são semelhantes umas das outras, a entrada com escadaria em V, elas se assemelham bastante, né? Um detalhe a se mencionar é que nós estamos aqui, pessoal, numa região muito rica historicamente falando. Rio Jequitinhonha era a estrada da época. Para entrar desse rio nasce em Diamantina. Então tem muita história que nós vamos contar para vocês hoje sobre esse rio. Inclusive, esse rio, por um período, ele permeia a história também dos botocudos. Os botocudos, os pataxós, índios aqui dessa região aqui, que já estavam aqui antes da colonização que aconteceu aqui. Inclusive, tiveram atritos aí dessas tribos indígenas, né, especificamente os botocudos, por interesse aí dos portugueses, os fidalgos que tinham interesse aí no ouro, né, do Brasil, nessas pedras preciosas do Brasil, começou a ter conflito, porque em um determinado momento do rio aqui, as embarcações não passavam. Então eles tinham que descer tudo que tinha para passar para lombos de burro. E ali os botocudos atacavam. E os botocudos, para quem não sabe, eles são canibais, né? Então eles são adeptos aí da antropofagia. Eles eram, né? Porque essa tribo foi extinta. Inclusive essa tribo foi extinta de uma forma muito diferente, assim. Foi tido como o primeiro genocídio da história. E aí eu vou explicar para vocês como que se deu essa história e o que isso tem a ver com essa fazenda de cacau. Além do mais, vou mostrar pinturas no interior do casarão, pinturas originais da casa, que é bacana para quem curte a história e ainda por cima artes, né? Ver esses detalhes aí é muito bacana. Pinturas, né, feitas à mão, que ainda são preservadas, diferente da Fazenda Estrela do Sul, que eu acredito que tinham pinturas lá também, por fotografias que a gente achou, inclusive do oratório, tudo tinha pinturas no fundo. Como eram as mesmas pessoas que provavelmente fizeram, então, se aqui tem pintura, lá tinha muita chance de ter também. Só que aqui você vai conseguir ver ainda esses remanescentes e muitas outras coisas bacanas que nós vamos apresentar hoje para vocês nesse vídeo. Então fica por aí se você quiser saber detalhes sobre uma fazenda de cacau original e a história aí dos botocudos, dos portugueses e a colonização dessa parte aqui que começou a história do Brasil, né? Foi no sul da Bahia que tudo começou. Vamos embora pro vídeo que vocês vão entender essa história.
Bom, agora nós vamos entrar, conhecer efetivamente a casa, vou mostrar para vocês e contando aos poucos aí alguns detalhes para vocês, né? Eu já falei que foi um marceneiro italiano que projetou a casa e que fez, você vê essa casa toda avarandada e isso é uma característica, né? Uma similaridade até das casas daqui. Eu passei por outras casas, inclusive o seguinte, como aqui está as margens do rio Jequitinhonha, essa casa é feita alta. Por quê? Porque o rio antigamente enchia muito, há mais de 30, 40 anos que esse rio não enche, mas antigamente ele enchia muito, então eles faziam essa casa mais alta, avarandada, justamente para fugir dessa cheia do rio, né? Para não ter problemas com isso. Olha só. Ih, neguinho! Tem coragem? Vem cá, vem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Calma, nego. A brincadeirinha. Olha o ossinho dela. Isso aqui. Vem cá, neguinho. Vem cá. Vem cá. Aqui, ó. Foi um patinho que foi pro saco aqui. A brincadeirinha dela. O ossinho. Tamanho do osso. É o tamanho do meu fêmur. Embaixo da sede da fazenda. Ó, vou tratar de sair logo daqui. Pra não dar mais pro azar, né? Aqui, ó, um cacau. Conhece já? Bonito, né? Pezinho carregadinho. Do ladinho da casa. Casa linda. Mais de 120 anos de história, toda feita em madeira. Mas vamos lá que eu vou contar mais história pra vocês. Bom, um detalhe bacana de se mencionar é que essa casa aqui pertenceu, né, quem foi o dono dessa casa, o fundador dessa casa, foi Carlos Miller, que se casou com Rosa Thompson Miller. Qual que é o detalhe nessa história? Rosa Thompson, ela é descendente dos confederados sulistas, né, americanos, dos confederados, por conta da guerra civil que teve nos Estados Unidos. O que aconteceu? O Dom Pedro II foi pessoalmente aos Estados Unidos. Ele esteve com esses confederados que perderam a guerra e convidaram eles para vir para o Brasil. Então, muitos desses confederados toparam o convite e vieram para cá, inclusive os pais dessa Rosa Thompson Miller. E os pais delas estão enterrados no cemitério da fazenda Barreiras, que é a fazenda próxima daqui. Eles estão enterrados lá, ainda por cima, de frente, um pôr do sol maravilhoso. Vou mostrar aqui para vocês, inclusive as lápides dele, eu tive lá. E muito interessante, e algo peculiar chama a atenção. Vamos lembrar que por conta dessa situação aí da guerra lá nos Estados Unidos, dessa guerra civil, depois que os sulistas perderam essa guerra, começou ali uma caçada ao tesouro, porque muitos fugiram e lá nos Estados Unidos foi determinado que quem fugia com ouro, tesouro, eles tinham dinheiro, eles tinham posses, tinham riquezas, né, em posse deles. E os caçadores de relíquia matavam essas pessoas e roubavam. Então eram justiceiros aí, ganhavam recompensas, vamos dizer assim, e eles iam atrás desse ouro ou dessas relíquias, dessas joias, eles iam atrás para conseguir ficar rico, vamos dizer assim, né? E tem uma teoria, existe uma teoria, presta atenção aqui, é uma teoria. Se você for lá no cemitério, você vai ver alguns americanos que morreram em datas próximas umas das outras. E existe uma teoria que veio um desses justiceiros para cá, atrás dessas relíquias, desse tesouro, e matou esses desertores da guerra, sulistas, esses confederados, né? E a esposa do Carlos, que foi o fundador dessa fazenda, era filha desses confederados. Bom, e o esposo dela, que era o Carlos Miller, que foi o fundador aqui dessa fazenda, tem uma história também peculiar, mas eu vou deixar para contar aqui em cima. Vamos conhecer aqui um pouquinho da casa. Ela tem aqui essa parte de baixo, que hoje é usado para guardar algumas coisas e alguns objetos de ferramentas e tudo. E essa escada em V, em pedras também, conforme a outra, que é a irmã dessa daqui, que é a Fazenda Estrela do Sul, né? A Fazenda Estrela do Sul ainda tem um outro estilo, ela não é toda de madeira como essa daqui. Essa daqui você já vê essa varanda inteira de madeira, mas a casa também, ó. Você vê que a casa, ó, é toda em madeira.
As bandeiras também, os vidros com bandeiras, que são aí uns vidros originais. Você vê que tem aqui, pelo lado de dentro você consegue ver melhor, mas aqui tem as bolhas dos vidros, ó. Ou seja, é um vidro bem antigo, que ainda tem aquelas bolinhas por conta do mercúrio e tudo, da forma que ele era feito na época. Mas aí eu falo para vocês, de onde veio, de onde é essa história toda do Carlos? De onde surgiu? Carlos era um alemão, tá? Carlos era alemão. E a história dele veio parar no Brasil por quê? Os alemães, inclusive por a guerra que estava tendo lá na Prússia, e eles estavam passando um problema grave lá na Europa e foram devastados, né? Tava tendo um problema na Europa e eles foram também convidados para estarem vindo para o Brasil. E ele aceitou, veio para cá e foi assim que coincidiu a história do Carlos com a sua esposa, que era de família americana, né? A família Thompson. Foi assim que eles se uniram, foi aqui no Brasil. Cada um veio para cá por um motivo e esse motivo até tinha certa semelhança, né? Uns vindo por terem perdido a guerra e o outro por uma devastação causada pela guerra também. Mesmo estando em regiões completamente diferentes, né? Então o amor os uniu depois disso tudo, né? E bacana de falar um pouquinho assim dessa história, que eles não tiveram filhos. E aí ela infelizmente faleceu numa viagem que ela estava fazendo de navio e ela não foi enterrada por aqui, ela foi enterrada em Paris, tá? E eles estão separados aí por um trecho longo aí, né, de distância. Infelizmente ele deixou tudo que ele tinha para a sobrinha e é assim que essa história se junta a hoje a família Schneider. A família Schneider, ela só chegou até aqui hoje porque o Carlos não teve filhos, então toda essa herança ficou para sua sobrinha e por conta disso a história se desenvolve, entra a família Schneider, que se casa com essa sobrinha. E hoje o proprietário que nos autorizou para estar aqui, um deles, né? O nome dele é o Carlos Schneider, né? Que ainda está na família. Então é muito bacana você ver que tem muita coisa preservada por conta disso, né? Bom, vamos conhecer, eu já falei demais, vamos conhecer um pouquinho da casa por dentro também. Olha que legal essa varanda, né? De fora a fora você vê uma casa toda varandada, o que é um charme dessas casas, né? Você imagina só, hoje não tem, mas você imagina botar uma redinha aqui, a vista que você tem de frente para o rio Jequitinhonha, né? Um entardecer lindo que você tem aqui, né? Muito bacana. Eu gosto sempre de mostrar e de curtir, né, esses locais, que é um espetáculo, né? Um espetáculo da natureza. Bom, vamos conhecer agora o interior da casa, que um dia foi uma casa com uma história de amor que acabou, infelizmente, por conta de uma viagem mal sucedida, né, aos seus familiares, da esposa do Carlos. Ela faleceu e ele ficou aí viúvo, né, deixando essa casa aí para a sua sobrinha. Esse daqui é o Carlos Miller, tá? Carlos Miller, um alemão que era o proprietário aqui dessa casa. Você percebe, eles estão falando de uma pintura original de mais de 120 anos, gente. Já pensou? Bacana, né? Tomara que se preserve aí, infelizmente. Você vê o assoalho, o assoalho de peroba. Opa, engasguei comigo mesmo. Não é peroba com jacarandá. São duas madeiras bonitas, madeiras de época, né? Aqui a gente tem a esposa do Carlos, que é a Rosa Thompson Miller. Essa daí que faleceu, né, num navio, quando ela foi visitar a família dela. Essa daqui que está enterrada em Paris, tá? É a Rosa Miller. Esse daqui, olha só, é muito nome, né, gente? Esse daqui é o avô do Carlos Schneider, não é o Carlos Miller, é o Carlos Schneider, que é a pessoa que eu conversei, o atual proprietário. Esse aqui é o avô dele, tá? E o que esse avô dele tem a ver com o Carlos Miller e a Rosa Thompson Miller? O que esse rapaz aqui, que é o avô do atual proprietário, tem a ver com essa história toda? Porque ele se casou com a sobrinha do Carlos Miller, tá? Que foi a sobrinha que herdou tudo. Então esse Schneider aqui entrou na família por ele ter se casado
com essa sobrinha. E assim a família Schneider chegou até aqui e está até hoje em posse deles. Infelizmente, em algum período dessa história toda que eu contei para vocês, a mobília da casa toda foi vendida, até por um preço irrisório que me foi passado. E infelizmente a gente não consegue hoje ver uma mobília da casa original. E aqui é o escritório. Naquela época tinha área comercial, área íntima, e aqui não foi diferente. Essas portas aqui se fechavam, então ó, você tinha aqui uma divisão da área íntima da casa, como eu mostro em muitas fazendas, e aqui uma ala mais comercial. Aqui tem um outro cômodo, ó, hoje é um quarto, tá? Provavelmente devia ser mesmo um quarto, às vezes que hospedava viajantes, antigamente tinha isso, os tropeiros e por aí vai, e aqui um escritório. Quero falar para vocês um detalhe interessante aqui sobre esse escritório. Vocês vão ver foto aqui de duas pessoas e vão entender um pouco mais essa história. Aqui a gente tem o Manuel de Assis, Manuel Esteves de Assis. Esse cara aqui, ele era o pai do coronel da Fazenda Estrela do Sul. Ele era o pai. E o que o pai do coronel da Fazenda Estrela do Sul está fazendo aqui com um quadro ao lado do Jacob Schneider? Outro filho dele era o Manuel de Assis, que se casou com quem, esse Manuel de Assis? Com a Eleonor, que era irmã, essa Eleonor, ela era Eleonor Miller, que era irmã do Carlos Miller. Lembra que eu falei com vocês que a esposa do Carlos Miller, que era Rosa, ela faleceu? Ela faleceu de pouco tempo de casada. Ela estava de pouco tempo e ela foi fazer uma viagem para a América. Depois da viagem para a América, ela ia para Paris. Nessa viagem a Paris, ela faleceu, foi enterrada em Paris, aquela história toda, mas por conta disso, eles não tiveram filhos. Como eles não tiveram filhos, tudo ficou para a sobrinha. E afinal de contas, quem que é essa sobrinha? É a filha da Eleonor, que era casada com o Jacob, tá? Não, peraí, era filha da Eleonor, que era casada com o filho que se chamava Manuel de Assis. Então a Eleonor se casou com Manuel de Assis e daí veio a proximidade com a Fazenda Estrela do Sul, tá? Porque era o mesmo pai dos dois, então era o Manuel e o coronel lá da Fazenda Estrela do Sul, Hermereciano, se não me engano o nome dele. E acabou que nasceu a filha deles, que era a tal sobrinha do Carlos que herdou tudo. E o nome dela era Victalina Esteves de Assis Schneider. Então juntou a família de Assis, né, com a família Jacob Schneider, com a família do Carlos Miller. Então juntou tudo aí, por isso que fez essa confusão toda aí eu falando, mas agora dá para entender. Então a família se uniu porque não teve herdeiro e tal. E quem que é essa Victalina? Quem que é essa sobrinha do Carlos? Quem que é ela com o atual proprietário? Ela é a avó do Carlos Schneider, que é quem abriu as portas para a gente estar vindo aqui gravar para vocês. Então ela é a avó do atual proprietário. Deu para entender essa história toda? Entre mortes e feridos, todos se salvaram e eu consegui explicar para vocês a história. Se tá difícil para vocês, imagina para mim aqui, tá tentando aprender tudo e gravar para vocês. Tá aqui mais uma foto do Carlos, ele mais velho, né, que é o Carlos Miller. Tá aí mais uma foto. Essas pinturas originais, aqui era um escritório, essa parte comercial, e aqui tem um detalhe bacana, ó. Isso aqui tá tampado, mas é uma porta. Atrás desse armário tem uma porta que dá para a varanda. Então a gente tem uma porta aqui, tem uma porta aqui e tem uma porta aqui que dá para um outro quarto. Uma característica mesmo da época, que eram os quartos com várias portas. Então aqui na sala você tem uma porta, duas portas, três portas. Tem... Caramba! Caiu uma lagartixa aqui, cara. Bastidores. Caiu uma lagartixa em cima de mim. Então, ó, aqui você tem... um teto também original, muito bacana, né? Tem um degradê ali de cores, umas pinturas bem bonitas de mostrar, né? E é o que eu falei, uma divisória para uma parte íntima. Aqui tem mais quartos, tá? Aqui é mais quarto para dentro de casa, que eu vou mostrar para vocês por ali. Aqui tem um outro quarto e aqui um local que ia para essa ala mais íntima da casa, né?
Aqui você tem uma planta original, né, da época, planta dos terrenos, mostra a Fazenda Barreiras, que é onde tem o cemitério, que eu mostrei para vocês, né? E aqui mostra um pouco da Fazenda Boa Vista também. Bacana, se você quiser dar um pause no vídeo aí agora que você vai conseguir ver mais detalhes, né? Mais um quarto também, sempre rodeado pela varanda, né, que circula a casa toda. E aqui você tem aonde era a sala de jantar, né? Aqui tem uma divisória, né, por pintura, tá vendo? Até aqui, e daqui para cá começaria então a sala de jantar, né? Aqui tem mais um quarto, aqui não tem alcovas nessa casa, todos eles com janelas. E você repara aqui as pinturas originais. Olha que detalhe interessante nessas pinturas ali, ó. Ó, umas flores. Olha quanto detalhe. Tudo original, gente. Nós estamos falando aqui de uma história de mais de 120 anos. Olha que legal. Muito bacana, né? Muito show de bola. A sala toda pintada. E aqui você tem mais um cômodo, né? Mais um quarto. Eles fizeram uma escora aqui no teto, porque o teto estava desabando. E eles vão fazer uma reforma aí na casa para poder manter de pé, né? Nós estamos falando de muitos anos de história. E aqui, mais um quarto todo pintado à mão também. Infelizmente, a mobília não está mais na casa, né? É triste. Tá aí os vidros com as bandeiras originais. E o bacana é que essa porta aqui, ela dá para a sala que a gente estava ali agora, né? É o que eu falo com vocês. Você vê que tem porta aqui, tem porta aqui, tem porta ali. Aqui você tem, ó, a iluminação da época que era feita a gás. Então eles abriam aqui, ó. Não vou abrir porque tá duro. E eu não quero quebrar, né? Ó, isso era um requinte para a época, né? Já era essa iluminação da casa. Então tá aí, ó, mais várias portas na casa, né? Esse é um quadro dos botocudos. Na verdade, um índio da tribo dos botocudos. E tem uma história interessante que essa tribo habitava aqui a região, né? E muito antes aí de colonização, eles já estavam por aqui, por essa região. Eu estou aqui na sala de jantar, você vê pinturas e tudo, uma sala muito linda. Infelizmente a mobília não é mais preservada, porque um membro da família que antecedeu aqui vendeu toda a mobília, inclusive barato, e infelizmente não tem mais. Mas você vê a casa muito preservada, toda em madeira. Esses botocudos que habitavam a região começaram a ter muitos conflitos por aqui, porque tinham um interesse de comércio. Então, como esse rio nascia em Diamantina, tinha umas pedras preciosas e muito mais. E em vários momentos os botocudos atacavam aqui os estrangeiros, né, para eles, os inimigos deles. E por muitos e muitos conflitos, isso chegou a um ponto onde Marquês de Pombal, ele assinou, por meio de uma carta régia, um decreto da época, ele ainda cita um momento desse decreto, ele cita que, como pode o maior reino católico do mundo permitir um convívio com antropófagos, né? Que era uma tribo de canibais. Antropofagia se relaciona a pessoas que comem pessoas, né? E aí, meio que nesse decreto, ele estava suspendendo a humanidade dos botocudos. Olha como pode, na época, eles suspenderam a humanidade dos botocudos. O que isso quer dizer? Que eles, a partir desse momento, trataram os botocudos como bichos. E já não era mais a tribo dos botocudos, eram animais botocudos, onde tinham machos e fêmeas e filhotes, e que seriam caçados e exterminados, né? Então, basicamente, os botocudos aqui dessa região, eles foram exterminados por meio dessa carta régia de Marquês de Pombal, e assim eles foram caçados e exterminados, os machos, que eram os homens, né? As fêmeas e os filhotes, que eram as mulheres, e as crianças, como eles eram tratados, né, como fêmeas, porque eram animais. O príncipe Maximiliano, quando ele esteve aqui, ele se deparou, teve um padre que saiu de Canavieiras, e ele foi até Belmonte, onde já tinham ali cerca de 70 tendas esparramadas por ali, porque esse padre, junto com uma equipe, vamos dizer assim, ele pegou os remanescentes dessa tribo e levou para essa cidade de Belmonte. Eles foram os primeiros belmontenses, foram esses remanescentes da tribo dos botocudos. Eles pegaram e começaram a catequizar essa tribo.
Então eles começaram ali a trazer para eles ali, a batizar eles, ensinar a língua para eles, e, enfim, todo esse processo que faz parte ali da colonização e influenciar eles, ou seja, os machos exterminados e as fêmeas e os filhotes, como eram tratados, voltavam a ser seres humanos, a mulheres e crianças, depois de serem catequizados, né? Eles voltavam a ter humanidade. Olha como é que pode a coisa, né? Inclusive essa região aqui, quando o príncipe veio para cá, ele veio para cá para estudar essa região. E também, como ele, tiveram outros, por exemplo, Auguste Hilaire. Auguste Hilaire, ele estudou muito a botânica e fauna, flora, vamos dizer assim, né? Ele foi um grande estudioso e ele veio para essa região aqui também. Inclusive, uma curiosidade é que quando ele foi para a Europa, ele quis levar para o rei lá um botocudo, e ele levou uma criança para lá, onde essa criança se desenvolveu, cresceu, aprendeu a língua e nunca mais voltou, ficou por lá, né? E olha que interessante, ele vem e quer levar, olha como é que eles tinham mesmo, ele raptou uma criança, né, da sua família e tudo, mas na época não era encarado dessa forma, né? Então são muitas histórias, nós estamos em Belmonte, então o motivo de eu estar aqui contando essa história para vocês é justamente que a origem desse município veio dessa tribo aqui dos botocudos, que eram canibais e habitavam essa região aqui, né? Bacana, uma história interessante. E eles usavam nos lábios um aparato, né, um objeto que deixava aquele beiço grandão, vocês já devem ter visto aí. Eu vou colocar aí uma imagem de um botocudo para vocês, né, para vocês entenderem como era, né, e era essa tribo. Inclusive eles comiam outras tribos, que era a tribo dos pataxós. Eles comiam, né, os pataxós eram comida dos botocudos. Quando eles encontravam os botocudos, ele dava a liga e falava assim: opa, que os caras querem comer a gente, vambora. Tá aí, ó. Esse quadro aqui, ele está simbolizando justamente como a igreja queria ver eles. Você está vendo aqui que ele já está catequizado aqui, né? É assim que a igreja enxergava os botocudos, né? Não na sua essência indígena, né? Mas sim catequizados e ganhando a humanidade. É bizarro, mas é verdade, né? Tá aí, ó. Bom, aqui tem uma foto de um armazém, Jacob Schneider e companhia. É um armazém que ficava lá em Belmonte, né? Que era da família Schneider, do Jacob, que fez parte aqui dessa fazenda, né? Bacana, eu gosto de ver esses armazéns, né? Ele era um empresário da época, então é legal de mencionar. Você vê que a família seguiu empreendendo, né? Seguiu com essa riqueza. E tá aí, ó, a varanda que circula todo o casarão, né? Hoje aqui a fazenda mexe com uma lida de gado. Vocês vão ver aí pelos voos de drone que tinha várias cabeças de gado aí no curral. E é um lugar gostoso, né, de você curtir. Aqui tem um sino. O sino, como eu já falei para vocês em outros momentos, mas vale sempre ressaltar, até porque às vezes tem gente que está assistindo esse vídeo e não viu outros. O sino, ó, peraí. O sino servia para quê, afinal de contas? Voou até as coisas em mim da cordinha. Tava cheio de casinha aqui destruída, né? O sino, ele servia como um relógio da época. Então, você batia o sino, através das batidas do sino você sabia se era a hora do almoço, se era a hora de parar o trabalho, se estava pegando fogo na lavoura. Aqui você tem até uns pezinhos de cacau, ó, em volta, tá vendo? Tá até com alguns cacaus também. Olha que legal. Aqui você tem outro, ó, ali embaixo é um outro pé de cacau, ó, tem uns cacauzinhos ali também. Lá na frente tem outro, tá carregadinho de cacau. A região é rica.
Bom, gente, vocês já viram muito secador de café nas fazendas que eu posto, né? Mas hoje vocês estão vendo aí, ó, um secador que anda para um lado e para o outro nesses trilhos aí, né? Um secador de cacau. E aí ele tem um estilo diferente. E ele é assim justamente, né? Porque ele não pode molhar, para facilitar aí o processo, né? Olha aí que bacana, que interessante, ó. Aqui tá os trilhos, né? Olha ele aí, ó. Aqui já tem um punhadinho de cacau. Vou subir aqui para mostrar para vocês. Ó, tem um punhado de cacau aí, né? Secando, ó. Tá vendo aí? Aí, ó. A fazenda tá bem ali, ó. Tá vendo lá a fazenda ao fundo? E aqui o secador. Tem até um doguinho aí. Aí. Tá meio quente demais aí não, jovem? Acho que tá meio quente demais aí pra você, hein? Aí o tamanho. Enorme, né? Tá aí uma espécie de uma pá, né? Que se usa. Uma enxadinha, né? Tipo um rodo. Bacana, né? Então uma região também que explora o cacau. Nós vamos agora conhecer a capela, né, da fazenda. Olha aí. Tá meio judiado, a gente não sabe quais as condições que ela se encontra, mas vou mostrar para vocês. Aqui tem rodeada por uns murinhos, olha aí. Ó, agora é exploração, tá? Preocupado aí com animais da fauna e da flora, preocupado com umas cobras, porque o mato tá meio grande. Mas vamos lá que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, as fechaduras aí, ó. Bacana, né? Você vê que o trem é antigo mesmo, hein? Rapaz, olha que pena. O trem tá abandonado, hein? Puxa vida, e agora para entrar aqui? Tem que ter coragem. Isso aí é expedição, né? Olha aí, gente. Engraçado que esse pó aqui é de cima, cara. Meu Deus do céu, olha isso. O negócio tá meio crítico aqui, infelizmente, hein? É muito difícil manter, gente. É caro. É complicado mesmo, né? Olha que bacana, né? O altar. Pena que tá... Eu vou entrar aqui, cara, mas meio cabreiro. Tem osso aí de bicho. Ó. Isso porque ó, tem um piso aqui, ó. Que devia ser um ladrilho, né? Ó. Tá vendo? Devia ser um ladrilho, ó. Tá vendo? Tá por baixo aí. Olha aí, vou tentar mostrar para vocês. E o Carlos Schneider, que é o atual proprietário, aqui você consegue ver, ó, o piso também cabreiro. Tá vendo aí, ó? O Carlos Schneider, ele quer restaurar, né? É o atual proprietário e tomara que ele consiga, né? Olha aí. Tomara que ele consiga, cara. Olha aí os detalhes aí, ó. Eu tô meio cabreiro, porque o lugar aqui é propício para cobras, né? Isso tem um negócio que eu não gosto, é de cobra. Tá aí, ó. Não tem mais os santos, nem nada, né? Ali vai pra parte de trás, ela tá meio rachado, ó. O telhado cai, cara. Aí começa a chuva. Aí lascou tudo.
A outra trouxe até a iluminação ali, ó. Mas não precisou. Então é isso, gente. Tá mostrado. Gente, eu tô aqui em Itapebi. Eu vim aqui para mostrar para vocês um exemplar da canoa que eles carregavam o cacau, que eles transportavam pelo Rio Jequitinhonha. Eu vou daqui a pouco mostrar para vocês aqui. Nós estamos bem nas margens aqui do Rio Jequitinhonha. E é bacana de mostrar para vocês porque eles carregavam as sacas do cacau aqui nesse rio. E inclusive eram em canoas como essa, que de vez em quando eles tinham que, por conta do rio e de atravessar em algum lugar, eles tinham que parar e passar para burros, mulas, e aí os botocudos atacavam eles e às vezes dizimavam e matavam, e os botocudos eram canibais. Então era um problema que a corte tinha, né? Que os fidalgos tinham preocupação com essa situação, né? Bom, a canoa é essa, e aqui você consegue ter uma ideia do tamanho da canoa, gente. É impressionante. Olha isso aqui, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Olha o tamanho da canoa. Eu tô aqui em Itapebi, na cidade histórica, né, de Itapebi. Ó, tô numa praça central e a gente vê muitos casarões antigos aqui. Ali, ó. Antigamente, com certeza, era um local bastante movimentado. Olha aí. O tamanho. Vou medir aqui para vocês terem uma ideia. Aproximadamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Gente, aproximadamente 19, 20 metros, tá? Olha que espetáculo. Caramba, cara, é muito grande. Muito grande. Bom, então é isso. Tá mostrado aí, ó. Imagina, eu gosto sempre de remeter ao passado aí, né? Imagina isso daí. As pessoas aí na época, né? O que não passaram. Quanto caminho percorrido aí, né? Nas antigas estradas da época. Olha aí. Que era isso, né? As antigas estradas daqui era o Rio Jequitinhonha. E eu gosto sempre de imaginar, né? A canoa é enorme. Ó, pra você ter uma ideia de tamanho, né? 19, 20 metros. Quantas sacas de cacau eles não pegavam, né? Então, eles eram atacados pelos índios botocudos. Os índios botocudos eram uma das tribos mais violentas, e o detalhe é que foi uma das tribos, né, que presenciou o primeiro genocídio, porque Marquês de Pombal autorizou por um decreto que essa raça dos índios botocudos fossem eliminados, né? Então eles presenciaram isso, né? E infelizmente foram extintos aí, pelo menos os homens foram extintos aí, foram tidos como animais, né? Já não eram tratados mais como homens. Então tá aí, é o tamanho da canoa. Olha que tamanho de canoa, gente. É enorme, enorme, enorme. E eu vou mostrar pra vocês, ó, que nós estamos bem às margens aqui do Rio Jequitinhonha. Olha aqui, ó. Tá aí, ó. Tá aí o Rio Jequitinhonha, tá vendo? Então aqui tem uma exposição dessa canoa aí, pra vocês terem uma ideia.
E esse foi o vídeo dessa fazenda linda aqui da Bahia. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma fazenda aí dos coronéis, uma fazenda de cacau. Eu gosto muito de mostrar essas diferentes regiões do país, os diferentes estilos, tanto da arquitetura, tanto das culturas locais, né? Cultura também do plantio. Eu mostro muito culturas de café. Aqui você viu um estilo diferente que é um cacau, né? Então a forma de plantio e essas culturas mesmo, é bacana de você conhecer. Se você ainda não é inscrito no canal, já inscreva-se por aqui, você ajuda a gente, isso é bacana. Se você não conhece ainda o nosso canal de cortes fazendas antigas, eu quero falar para você ir lá e se inscrever. Você vai ter a oportunidade de ver aí de camarote os bastidores da nossa viagem. Então você vai ver aí tanto coisa boa, tanto os perrengues também que a gente passa, tá? Inclusive aqui nessa fazenda teve uns perrengues aí, se você quer saber, corre lá que você vai poder acompanhar, né? Muito bacana, é importante de trazer sempre para vocês esse contexto histórico, mostrar para vocês essas riquezas aí, tá? Já deixa o seu like no vídeo, seu comentário, isso ajuda a gente e é de graça. E se você ainda não conhece nosso site, fazendasantigas.com, corre lá, tem de tudo no site, de lojinha a mais de 600 fazendas catalogadas com hospedagem, eventos e muita coisa para você conhecer esse mundo dessas casas rurais aí do nosso Brasil, tá bom, pessoal? Muito obrigado, eu sou o Paulo Vitor e até a próxima fazenda.